Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Um abraço a todos, aqueles que estão aqui em Rio do Sul, aqueles que estão fora de Rio do Sul, aqueles que são membros da nossa igreja, aqueles que não são, que vão acompanhar agora ao vivo, e aqueles que vão também acompanhar ou que vão assistir essa mensagem em outro momento. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os livre de todo mal. Esse é o desejo do meu coração. Caso não estejam ouvindo, se quiserem me dar aqui um feedback, estou tentando fazer a transmissão através de uma plataforma aqui, e talvez a gente tenha algum problema técnico. Então, se o som não estiver saindo, por favor, me dá um toque aqui pelo WhatsApp ou mesmo pelo Facebook mesmo, tá bom? Muito bom. Obrigado, Helena. Deus abençoe. Vamos lá, então. Nós estamos, então, fazendo esse momento aqui de transmissão em decorrência aí dos acontecimentos aí que, né, em relação a chuvas, a, a possível, né, cheia aí do rio, que à medida que o tempo vai passando, parece que vai se concretizando, as piores previsões, né? Infelizmente, a gente sempre, de certa forma, a gente deseja que o nosso trabalho seja em vão, de tirar as coisas, não é? Porque é melhor tirar as coisas em vão do que perder as coisas. Mas tudo indica que haverá, sim, aí uma cheia aí do rio. E por causa disso, a igreja tem abrigado algumas famílias, bem como também outras famílias da igreja têm abrigado, né, parentes, amigos, na tentativa de um ajudar o outro aí. Nós louvamos a Deus por isso. Já é algo comum aqui na nossa região, então vocês já estão preparados para isso, né? Nós sempre louvamos a Deus, apesar de não querermos, né? Quem quer isso? Ninguém quer, né? Nós acabamos nos preparando, mas infelizmente não é algo que nós queremos. Muito bem, pensando nisso então, eu quero trazer aqui uma palavra de orientação, bem como também uma palavra que possa nos consolar, nos confortar no meio dessas situações. E para isso tem um texto aqui de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 22, 18 a 22, que diz assim: nós vamos ler, mas antes faremos uma oração para darmos início aqui a esse tempo aqui de estudo da palavra, esse tempo que seria o tempo nosso reservado para o culto. Nós faremos isso aqui agora. Oremos então. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos pela fé em Seu nome, em espírito, porque estamos distantes uns dos outros. Não temos condições de nos reunir pessoalmente, mas louvamos ao Senhor porque temos essa oportunidade de, mesmo distantes uns dos outros, através dessa plataforma digital, através desse meio tecnológico, temos condições, ó Pai, de nos reunir virtualmente e compartilhar a Tua palavra, compartilhar o nosso sentimento de tristeza, às vezes angústias, mas acima de tudo compartilhar com o Senhor, porque o Senhor é fiel e justo, o Senhor é poderoso para nos consolar, nos confortar de toda angústia que porventura estivermos passando. E é diante do Senhor que nós nos achegamos nesse momento, Pai. Te damos graças por todos aqueles que vão acompanhar esse tempo de estudo da Tua palavra. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. E pedimos desde já que as Tuas boas mãos, as Tuas mãos poderosas, que já acalmaram tempestades, que elas possam também, ó Deus, dissipar essas nuvens, que elas possam, ó Deus, conter, ó Pai, essas águas, para que essas águas não venham afetar as pessoas como já foi no passado, Senhor.
pessoas perdem suas coisas, pessoas que lutam ao longo dos anos construindo, acabam perdendo, e nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria para lidar com essa situação. É a nossa oração, ó Deus. Amém. Muito bem, então, meus irmãos, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículos, como eu falei, 18 ao 22, que diz assim a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Geme e suporta angústias até agora. Esse é o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Muito bem, então, meus irmãos. Os desastres naturais, eles nos lembram que, por um lado, a natureza ela é bela e nós louvamos a Deus por isso, porque a natureza é obra, né, de Deus. Mas esses desastres também, eles nos lembram que a natureza está quebrada, ela foi afetada totalmente pelo pecado, assim como todas as áreas da vida. Nós louvamos a Deus por sua criação, e quando passamos por situações como essas, nós voltamos os nossos olhos para a natureza, sabemos que ela é linda, porque ela é boa, porque Deus a criou, mas sabemos também que ela também foi afetada pelo pecado, assim como todas as áreas da nossa vida. Tudo que existe no universo foi afetado pelo pecado. É claro que isso não significa que nós não podemos clamar a Deus diante de crises ambientais como enchentes e inundações. Mas a pergunta é, o que a Bíblia diz sobre esses desastres? Sejam eles aqui, né, de forma local, na nossa região, bem como também a nível mundial. Essa pergunta ela nos leva a uma questão clássica sobre o problema do mal no mundo, uma vez que a Bíblia fala de Deus como sendo, né, onipotente, onipresente e onisciente e que governa todas as coisas. Como que o mal cabe dentro de um mundo onde nós temos um Deus que governa todas as coisas? E para isso precisamos compreender algumas coisas aqui. Entre elas, que o mal ele é cometido por pessoas más, e o mal também ele é percebido, ele é sentido através de desastres naturais. Ou seja, se por um lado nós temos a maldade das pessoas, por outro lado nós temos e sentimos o mal através de desastres naturais. E hoje é um dia oportuno para refletir sobre isso, dada a situação que nós estamos vivenciando de forma local, com as chuvas se intensificando cada vez mais, e também a nível internacional, né, mundial, numa escala global, com os ataques terroristas contra Israel. Ou seja, a ação humana e a ação da natureza. Hoje, então, é um dia propício para a gente refletir sobre isso. De certa forma, os atos de maldade das pessoas más, eles são mais fáceis de explicar do que catástrofes causadas por condições climáticas ou até mesmo doenças que passamos, que é resultado também da natureza ter sido afetada. A Bíblia deixa claro que os seres humanos são criaturas caídas e que eles agem de acordo com as suas próprias vontades. E esse talvez seja um dos grandes problemas da ação maldosa do ser humano. Em contraste, nós temos um Deus que é bom e que odeia o pecado.
e que vem nos chamar a fazer a sua vontade. A sua vontade, sim, é boa, perfeita e agradável. Quando se trata de desastres naturais, precisamos sempre nos lembrar que, como resultado da queda de Adão, sendo ele o nosso representante, toda a criação foi amaldiçoada. É isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3. Por isso precisamos sempre nos recordar do primeiro livro da Bíblia, em especial os primeiros capítulos da Bíblia. A forma como você trata esses primeiros capítulos da Bíblia vai definir todo o restante da Bíblia. Porque se você não acredita nesses primeiros capítulos da Bíblia como sendo reais, literais, você não vai entender o restante das Escrituras, inclusive situações como essas que nós passamos. Veja bem, olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa é a sentença que Deus dá ao homem. Deus já havia pronunciado uma sentença também à mulher, né? E agora ele pronuncia uma sentença para o homem diante daquilo que o homem fez. A devastação do pecado, ela afetou não somente a humanidade, mas também todas as criaturas vivas, sejam elas animadas ou inanimadas. Ou seja, todas as criaturas, tudo aquilo que foi criado por Deus. A Bíblia disse que, né, espinhos e cardos cresceriam do solo e os animais, por causa do pecado também, tornariam-se, né, predadores carnívoros. E isso continuará até o momento em que Cristo retornar para restaurar a ordem da sua criação ao estado antes da queda. Existe uma promessa na Bíblia de que Cristo vai restaurar todas as coisas. Até então, nós precisamos aprender a conviver com os efeitos do pecado, com os efeitos da queda. Quando eu falo os efeitos do pecado, eu não estou falando do seu pecado em particular, do meu pecado em particular. Eu estou falando do pecado original, que é o pecado de rebelião, que é o pecado de desobediência cometido por nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então nós temos, né, uma promessa de restauração. Um tempo de restauração está chegando para toda a criação. O poder do pecado ele vai desaparecer. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos fala em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 42 e 44, desse tempo, né, o tempo da ressurreição final. Ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Ou seja, se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Paulo está falando justamente desse tempo, o tempo de restauração de todas as coisas. E nesse tempo futuro, o reino de Cristo, que já começou com a sua primeira vinda, ele será estabelecido definitivamente. A maldição colocada no mundo físico será removida de uma vez por todas, tudo estará em paz. Por isso precisamos, como povo de Deus, viver na expectativa e paciência, aguardando essa mudança gloriosa. Até lá, precisamos aprender a viver em um mundo afetado pelo pecado, em um mundo onde as coisas não são como elas deveriam ser, uma vez que essa mesma natureza que hoje nos traz sérios problemas, quando ela foi criada, ela
aos olhos de Deus, né, Deus emitiu o seu parecer, que aquilo era bom. Depois que Deus havia feito as coisas que ele fez, ele diz: isso é bom. Né? As águas, isso é bom. Os mares, isso é bom. Os céus, isso é bom. Por quê? Porque Deus fez perfeito. Mas a entrada do pecado no mundo afetou essa ordem cósmica. E então, até Cristo voltar, precisamos vir na expectativa e paciência, aguardando essa mudança gloriosa. Mas voltando então à nossa pergunta inicial, o que a Bíblia nos diz sobre esses desastres? Precisamos aqui recorrer às palavras de Jesus em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós temos um texto muito interessante, onde nos responde nosso Senhor Jesus alguns questionamentos pertinentes em situações como essas, em situações de desastres naturais, bem como também a maldade do ser humano. Diz assim Lucas capítulo 13: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus fala aqui, né, sobre um caso da maldade humana, aquilo que Pilatos havia feito a alguns galileus. Em seguida ele prossegue: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então aqui Jesus traz dois relatos onde há a maldade. Um, onde nós temos a maldade humana. O outro, a maldade causada, né, pela natureza. Não que a natureza tenha vontade própria, né, mas como ela foi afetada pelo pecado, ela está desordenada. E aí, na abertura deste capítulo, então, o que dá origem a esse discurso de Jesus, esse ensinamento de Jesus, alguém que está na multidão, ele comenta com Jesus sobre acontecimentos fatais que sucederam a alguns galileus, insinuando que isto seria Deus julgando essas pessoas. Isso está no versículo 1 do capítulo 13. E em resposta, Jesus recorda a tragédia de 18 judeus que morreram quando a torre de Siloé caiu e diz que não há culpa maior por essas pessoas terem passado por essas situações. E em seguida chama ambos ao arrependimento. Tanto aqueles que passam por situações onde há maldade humana, como também aqueles que sofrem as consequências da natureza. Versículo 5 do capítulo 13, ele também diz: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, na cosmovisão de Jesus, ou seja, na maneira como Jesus enxergava a realidade, e era a maneira correta, uma tragédia natural ou mesmo a ação maldosa de alguém não é necessariamente um ato de julgamento de Deus sobre os piores pecadores. Às vezes nós temos essa percepção, achamos que Deus está nos julgando quando passamos por desastres naturais, bem como também a ação maldosa de algumas pessoas. Ah, Deus está julgando essa pessoa. Ah, Deus está julgando essa cidade. Não é necessariamente isso. E em ambos os casos, Jesus nos chama o quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, pelo contrário, a tragédia no mundo, ela é um prenúncio do julgamento final, colocando o mundo em um alerta máximo de que o julgamento está para chegar sobre todos os que se voltaram, né, os que não se voltaram para Cristo. Então, o propósito dessas tragédias, mesmo elas fugindo ao nosso controle, é isso: nos colocar em alerta máximo de que haverá um julgamento para todos os que não se voltaram para Cristo. Por isso que Jesus disse: se não vos arrependerdes,
sejam aqueles que passam ou não passam por situações de calamidade, todos perecerão. Todos perecerão. Enfim, existem várias referências no Novo Testamento sobre uma grande destruição que haverá na terra. Pedro, por exemplo, vai nos dizer, né, na sua segunda carta, que os céus passarão com estrondo e os elementos da terra se queimarão. O próprio Jesus, no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, ele se refere ali a terremotos, a fomes, guerras, pestes. E, claro, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele prediz, né, um nível de desastre natural e catástrofe que é quase inimaginável. Todos esses exemplos falam do julgamento de Deus sobre a terra no fim dos tempos. Quem vai nos instruir sobre a atual situação e explicar a presença de desastres naturais no mundo é o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Então, os desastres que Pedro vai relatar na sua segunda carta, Jesus fala no seu sermão escatológico, bem como o livro de Apocalipse, são desastres naturais que haverão no fim dos tempos. Mas nesse tempo atual que nós estamos vivendo, quem vai nos explicar esse texto de Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo vai dizer, e eu leio novamente aqui: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Qual é a angústia que você está passando diante dessa situação? Diante dessa atual situação que a região do Alto Vale está passando, o que você passa dentro de si? Né? O que passa dentro de você, na sua mente, no seu coração, diante desses problemas que nós enfrentamos em decorrência de desastres naturais? É claro, a gente pode colocar aqui também a ação do homem. Sim, óbvio que podemos. Óbvio que podemos. Porque essas enchentes, elas não surgiram de ontem para hoje. Elas não são uma novidade. Elas são algo recorrente. Todos os anos fica o alerta. E não dava para consertar isso? Não sei. Talvez, será que não tem como resolver esse problema? A gente vê pelo mundo afora como que o ser humano tem capacidade, né, por meio da sua engenharia, por meio de estudos, né, resolver tantos problemas que são causados, né, por desastres naturais. Será que aqui não tem? Enfim, é uma indagação. Mas a pergunta principal que eu quero colocar para nós essa noite é: o que é que nós estamos passando diante dessa situação? Porque Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É uma palavra de consolo. Quando ele abre esse trecho aqui, o sofrimento que nós estamos passando não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Mas aí ele continua: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. No versículo 22, então, o uso dessas palavras geme e suporta angústias para denotar o sofrimento no mundo através de desastres naturais é único no Novo Testamento. Nós não temos outro lugar no Novo Testamento para exemplificar
os desastres naturais, como esse texto aqui. Porque aqui Paulo vai dizer que é a criação como um todo, a natureza, tudo aquilo que Deus fez, esse universo geme e suporta, né, angústias. Observe o impacto da afirmação de Paulo. A um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É um sofrimento contínuo, constante, todo momento, todo dia, a todo instante. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós temos a tendência em pensar sobre os propósitos de Deus em eventos específicos como os que nós estamos passando. Nós normalmente olhamos somente para a nossa realidade local. Mas a verdade é que o mundo inteiro está sempre gemendo de dor todos os dias. Mesmo quando não há enchentes aqui, em outros lugares estão acontecendo desastres como inundações, deslizamentos, furacão ou maremoto, bem como também incêndios florestais, isso em termos da ação da natureza. Fora, conforme eu já falei no início, a ação humana que nós estamos vendo agora, tanto com uma guerra que se estende na Ucrânia e a Rússia, bem como também como amanheceu o dia ontem, com essa tragédia também que está ali no Oriente Médio, com grupos terroristas invadindo, né, o Estado de Israel, matando, fazendo reféns, enfim, o mundo inteiro está gemendo de dor todos os dias. Esse é o efeito do pecado. Não é somente a nossa realidade local, não é somente as nossas vidas. Outras pessoas em outros lugares estão passando por situações de dificuldade, de tribulação, de angústia, seja pela ação da natureza, que foi desordenada por causa do pecado, ou a ação humana. É claro que nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Jesus demonstrou de forma visível e tangível o seu poder sobre a natureza, naquela ocasião, enquanto os discípulos navegavam no mar da Galileia, atravessando o mar da Galileia, e surge aquela tempestade que ameaçava afundá-los. Jesus estava com eles no barco, dormindo. Então eles foram e o acordaram, dizendo: salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Jesus então responde, né, perguntando: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Por que estão com medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve, né, uma grande calmaria ali. E eles então se maravilharam, dizendo, né, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse é Jesus. E aquele era o mar que ele criou no terceiro dia. Esse é Jesus e aquele mar que eles estavam passando, aquela turbulência, aquela dificuldade, era o mar que Jesus criou no terceiro dia. Contra o fenômeno de uma tempestade no mar da Galileia, esses homens mortais, finitos, eles tinham razão em ter medo. Cristo, porém, estava dizendo aos discípulos para não temerem a natureza, mas para redirecionarem suas vidas para Ele, o Senhor das suas vidas, bem como também de todas as coisas, inclusive do mar da Galileia. Isso nos ensina que a natureza está fora de controle, do nosso controle, mas nunca fora do controle de Deus. Ele foi capaz de controlar o mar porque toda a natureza responde a ele. Nós fazemos nossas previsões, né, e é o máximo que podemos fazer. Contudo, diante de uma força incontrolável como é a da natureza, não temos que reagir como os pagãos que na antiguidade a adoravam, a idolatravam, mas sim nos submeter àquele que pode controlá-la. Ele está no controle, porque foi ele que a fez. Então, a todos
é dada a oportunidade de reconhecer e de se submeter à autoridade do Rei do Universo. De certa forma, as pessoas sabem que Deus está no comando. Quando acontece uma tragédia, uma catástrofe, algo como isso que nós estamos passando, as pessoas acabam clamando a Deus, mesmo aquelas que estão um pouco mais distantes dele. Sabemos que quando há algo fora do nosso controle, precisamos pedir ajuda para um poder superior, para uma instância superior. E é isso que nós fazemos em situações como essas. Os desastres, nesse sentido, eles são avisos, e os incrédulos, muitas vezes, recorrem a Deus a primeira vez quando enfrentam um terremoto, um furacão, bem como também uma enchente. Isso me faz lembrar da famosa declaração de C.S. Lewis, dizendo que o sofrimento ele é o megafone de Deus. Ou seja, é uma forma que Deus usa para nos falar enquanto estamos distraídos com nossas coisas, com nossos projetos de vida, sem colocá-lo no centro de todas as coisas. Nós temos os nossos projetos de vida. A grande questão é que às vezes nós não colocamos Deus no centro dele. Fazemos tudo sem Deus. E aí, quando o nosso castelo se desmorona, nós também nos desmoronamos. Mas às vezes somos tentados a dizer que Deus não deve ter, né, estar no controle de um desastre, porque às vezes nós temos medo daquilo que os incrédulos vão dizer a respeito de Deus, dizendo que ele não é bom, porque se ele consegue acalmar a tempestade e escolhe não fazer, como podemos convencer as pessoas da bondade de Deus? Veja bem, nós temos apenas uma fração da realidade. Deus é o Criador. Nós somos as criaturas. E ele tem uma agenda a longo prazo. Se os desastres naturais servem os seus propósitos de forma que vão além da nossa compreensão, precisamos apenas olhar para a cruz de Cristo para sabermos que ali ele venceu a morte e a destruição. E é por causa dessa cruz que nós temos esperança de que um dia essa mesma terra que hoje nos causa problemas como enchentes, desastres naturais, um dia ela será restaurada, renovada e não haverá mais nada disso que nos atormenta. Seja a maldade humana ou os efeitos da natureza caída. Porque, como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, Deus falando através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Meus irmãos, nós aprendemos muito sobre Deus em nossa caminhada após um desastre natural, após uma enchente, após uma situação que está fora do nosso controle. Por quê? É nesses momentos que nos lembramos da nossa mortalidade, das nossas fraquezas, da nossa finitude. Nos lembramos que não somos aquilo que pensávamos ser. Às vezes pensávamos que éramos destemidos e corajosos. Pelo contrário, somos completamente vulneráveis. Completamente vulneráveis. Por isso é importante que o nosso projeto de vida tenha Deus sempre no centro. Precisamos de socorro bem presente, que é o nosso Deus. Precisamos de humildade para servir a Deus enquanto servimos aos outros. E essas situações, elas mostram muito a respeito disso. Aqueles que querem servir a Deus enquanto servem os outros. Ou aqueles que estão preocupados somente com o seu projeto de vida, com o seu projeto de poder. Situações como essas falam muito de nós, da nossa relação com Deus. Falam da nossa finitude, falam
da nossa mortalidade, falam da nossa falta de coragem, como às vezes nós achávamos que eram corajosos, mas na verdade não somos, falam da nossa vulnerabilidade e nos levam, nos conduz a buscar socorro em Deus, enquanto servimos ao Senhor do Universo, ajudando os outros, que às vezes passam por situações piores que as nossas. Que essa palavra possa servir de orientação, porque esse era o nosso objetivo, bem como também de consolo e conforto nesses dias que nós estamos passando. Que o Senhor fortifique a nossa fé, para que, ao terminar essa tormenta, possamos crescer um pouco mais em graça, em sabedoria, da parte de nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? E desde já eu me coloco aqui à disposição, bem como também toda a igreja. Falo isso em nome do conselho, a junta diaconal, todos os departamentos da igreja, SAF, né? Nos colocamos à disposição aqueles que porventura precisarem de ajuda nesse momento, além de sempre estar intercedendo por nossa cidade, bem como também o nosso estado. Oremos então. Abençoado seja, Senhor Deus, esse tempo de comunhão, de estudo da Tua Palavra, onde por ela somos orientados, ó Deus, da realidade que nos cerca, Senhor. Para que não venhamos ser pegos, ó Pai, de surpresa, achando que essas coisas acontecem somente conosco, quando na verdade é uma realidade universal, o efeito do pecado sobre a criação. Orientados por Tua Palavra, Senhor, que sejamos então confortados e consolados também por ela, sabendo que mesmo nessas situações, as mais difíceis que possam ser, o Senhor está conosco, cuidando, fortificando, nos orientando, mostrando quem realmente somos diante da Tua majestade, diante do Teu poder glorioso. Dê-nos, ó Pai, nós te pedimos, mais uma vez, sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar esses desafios, enquanto servimos ao Senhor, cuidando daqueles, ó Pai, que precisam ser cuidados. Que o Senhor venha nos direcionar as pessoas que sofrem, as pessoas que necessitam, para que possamos amá-las como o Senhor tem nos amado, Senhor. Oramos assim certos de que o Senhor tem nos dirigido, Pai, em toda e qualquer situação. Por isso rogamos então consolo, conforto no meio dessa tormenta aqui em Rio do Sul, bem como também em todo o estado de Santa Catarina, Senhor. E oramos, ó Pai, também de uma forma especial para esse conflito que tem acontecido em Israel, Senhor, onde pessoas más têm agido de forma má, submetendo pessoas civis à tortura, matando, fazendo as maiores crueldades, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos. Livra, ó Deus, os inocentes dessa tormenta, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo esteja trazendo paz para aquele conflito, Senhor. Que os responsáveis sejam punidos, mas que os inocentes não venham pagar, Senhor Deus, por aqueles que vivem na disputa do poder. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço e nós vamos então nos falando.